Olá, espero que todos estejam bem. Para iniciar nossa apresentação, este slide traz o tema central do nosso projeto de extensão desenvolvido no LAEFA, que busca promover uma formação humanizada no contexto da educação física. Essa iniciativa reflete nossa preocupação em criar um espaço de aprendizado que valorize a inclusão, o respeito à diversidade e o desenvolvimento integral dos estudantes e profissionais envolvidos. O projeto é fruto da colaboração de uma equipe multidisciplinar, formada por pesquisadores e profissionais de diversas áreas, como Fabiana Zanol, Flaviane Lopes, Daniele Lima e Maria das Graças, nossa orientadora, e conta com o apoio de instituições como a UFES, a Pró-Reitoria de Extensão da UFES e a ArcelorMittal. Participamos deste evento internacional em Portugal com o objetivo de compartilhar os resultados e as contribuições deste trabalho, que visa transformar as práticas pedagógicas em direção a uma educação física mais crítica e inclusiva. Seguindo, então, o referido projeto de extensão, denominado de Práticas Pedagógicas Adaptadas para Pessoas com Deficiência Intelectual e Autismo, nasceu no Laboratório de Educação Física Adaptada, o LAEFA, em 1995. Com isso, o LAEFA, com sua missão de integrar ensino, pesquisa e extensão, busca, de certa forma, formar educadores humanizados e promover a inclusão social, balizando-se suas atuações nas duas vertentes, a formação e a inclusão em prática. Desta forma, o projeto adota princípios de Paulo Freire como sua vertente principal, associando-se como uma educação libertadora e baseia-se no contexto teórico e metodológico de A Escuta Sensível de Barbier, para combater a reprodução de modelos tecnicistas na educação física, promovendo com isso uma educação mais inclusiva. Diante desse contexto, justifica-se então toda essa abordagem, pois a educação física historicamente tem sido marcada por uma abordagem tecnicista e excludente, deixando de lado uma formação verdadeiramente inclusiva e humanizadora. Balizado nesse contexto, nós entendemos o projeto como um projeto importante nesse sentido. O projeto busca reverter essa realidade, inserindo uma prática pedagógica baseada na escutativa dos educandos e de seus colaboradores. Nesse sentido, o contexto do projeto busca reverter essa realidade, inserindo uma prática pedagógica baseada na escutativa, promovendo práticas pedagógicas inclusivas que respeitem a diversidade e fortaleçam a participação de todos no processo educacional. Para alcançar essas dimensões, temos como objetivo geral refletir e problematizar acerca da formação docente com foco em uma abordagem humanizadora, utilizando a perspectiva teórico-metodológica da escuta sensível para promover práticas pedagógicas inclusivas que respeitem a diversidade e fortaleçam a participação de todos no processo educacional. Para percorrer os caminhos do objetivo, nossa metodologia é de natureza qualitativa, exploratória e descritiva, utilizando como fundamento o estudo de caso. Essa abordagem permite um olhar mais aprofundado sobre o fenômeno. Nossa equipe foi composta por professores, mestrandos e doutorandos, estagiários e alunos com deficiência intelectual, autismo e deficiências visuais. Nossa ferramenta de coleta utilizou diários de campo, relatos e relatórios, registros visuais e grupos focais, com as aulas ocorrendo semanalmente, seguidas por momentos de avaliação, crítica e planejamento coletivo. Para organizar os dados, nossa análise dos dados, ele utilizou a categorização dos dados. A análise dos dados permite a organização das informações em 3 categorias principais, sistematizando a compreensão desses resultados. Essas categorias foram organizadas da seguinte maneira: a primeira, a organização político-pedagógica; a segunda, a formação humanizada, nuances de uma prática pedagógica inclusiva; e a terceira, a afetividade e relações interpessoais no processo educativo. Como resultados, a primeira categoria é a organização político-pedagógica.
Nesse sentido, nessa categoria, vale ressaltar que as análises levaram à seguinte conclusão, que o projeto foi organizado com base nos princípios freirianos, especialmente associando o contexto da escuta sensível, que permitia todas as etapas do planejamento, intervenção e reflexão, permeava todas as etapas. Essa abordagem incentivava a participação ativa de todos os envolvidos, respeitando suas realidades e promovendo o diálogo. O planejamento era, de fato, um planejamento coletivo, no qual as reuniões de planejamento foram espaços de problematização coletiva, no qual os conteúdos pedagógicos foram ajustados para atender às necessidades dos alunos com deficiência, garantindo uma prática pedagógica dialógica, inclusiva e transformadora. Nesse sentido, cabe destacar que a escuta sensível, portanto, atravessa todas as etapas da organização político-pedagógica do LAEFA, desde o planejamento até a reflexão pós-intervenção. Ao ouvir com atenção e empatia, o LAEFA não apenas promove uma participação pedagógica inclusiva e humanizada, mas também fomenta a formação de sujeitos críticos, conscientes e engajados na transformação de uma sociedade mais justa e equitativa. A segunda categoria, denominada de formação humanizada e inclusiva. Esse tópico explora como o projeto transformou a percepção dos envolvidos sobre o que é educação inclusiva. Os depoimentos destacam como o projeto promove práticas pedagógicas adaptadas que atendem às necessidades específicas dos educandos, dos beneficiários, partindo sempre de um planejamento coletivo, incluindo as pessoas com deficiência intelectual e autismo no contexto, entendendo suas perspectivas e os seus desejos e anseios. Partimos do pressuposto que nós temos dois eixos importantes para analisar nesse contexto: as práticas adaptadas e as reflexões críticas. Nesse sentido, o projeto enfatizou a importância das práticas adaptadas, mas entendendo as práticas como um contexto de ouvir os sujeitos envolvidos, promovendo a verdadeira inclusão e respeito à especificidade dos participantes. As reflexões críticas. Nesse sentido, o planejamento e as experiências das práticas geraram reflexões críticas sobre o contexto, as políticas públicas e os direitos das pessoas com deficiência. Nesse sentido, um relato é importante ser destacado. A ideia inicial que eu tinha do projeto é completamente diferente da minha vivência nele. Eu achava que era um simples espaço para fazer algumas atividades e pronto, mas vi que ele é muito mais que isso, um lugar de apoio, acolhimento, comprometimento. É um espaço que transforma vidas e importa com as pessoas. Ele está me desafiando na questão de trabalhar em equipe e com as pessoas, porque todas são diferentes e é preciso saber se posicionar diante das ideias, ter empatia, compreensão, deixar o medo de lado e abrir espaço para socializar. Esse é um relato de uma aluna bolsista que trabalhou no contexto como professora. A terceira e última categoria, denominada de afetividade e relações interpessoais, abarcou as relações que emergem como fatores essenciais para o sucesso das práticas, ou seja, a afetividade e o contexto das relações entre as pessoas. Esse tópico aborda como a cooperação e o apoio emocional e o desenvolvimento de laços afetivos entre os membros da equipe e os educandos foram cruciais para a criação de um ambiente de aprendizagem inclusiva. Nesse contexto, emergiram dois eixos importantes: o suporte emocional e as relações interpessoais. O suporte emocional e a empatia entre os membros do projeto criaram um espaço onde todos se sentiam ouvidos e valorizados, especificamente no contexto das aulas específicas, ao utilizar a escuta sensível como ferramenta importante para ouvir os alunos, e o contexto das avaliações de planejamento e avaliação pós-intervenção, onde os professores e estagiários sentiam-se plenamente valorizados e ouvidos. As relações interpessoais, a afetividade como elemento pedagógico contribuiu para o processo educativo e transformador, em que as relações se reforçavam no contexto da inclusão e da colaboração. Um relato muito importante que fundamenta essa categoria. Esse semestre foi um semestre de muito afeto. Em relação a todo o sentimento, as pessoas, as atividades pedagógicas e a minha percepção individual sobre mim, sobre minha profissão e sobre o mundo. O fato de estar em constante aprendizado no laboratório sempre me deixou muito feliz e grata. Eu finalizo esse ciclo com gratidão e felicidade. Estou saindo com um sonho realizado, amizades sólidas e o mais importante de tudo, com uma formação humanizada e cheia de esperança na educação brasileira através do meu trabalho. Esse relato fundamenta bem a categoria porque demonstra como
A voz dessa bolsista reverbera todo o contexto que estamos abordando. Por fim, a análise dessas categorias nos chega a uma seguinte conclusão: a formação docente foi mediada pela escuta sensível e pela prática coletiva, resultando em um desenvolvimento mais crítico e consciente da realidade educacional, tanto para os professores envolvidos quanto para os alunos beneficiários. Nesse sentido, acarreta uma transformação mútua, no qual os educadores e educandos se transformam mutuamente, reforçando a ideia de que a educação é uma prática libertadora que busca a justiça social e a inclusão. Ao final do estudo, observa-se que o projeto contribuiu significativamente para a formação inicial e continuada dos educadores envolvidos, promovendo uma educação inclusiva e humanizadora. Como resultado, apontamos que a construção de conhecimento e práticas mais humanizadas foi evidente no processo de organização da equipe, que se reuniu para partilhar e compartilhar suas experiências em um ambiente de escuta sensível, na busca de transformar as situações que enfrentam a sociedade e também promover mudanças em si mesmo. Chegamos ao final da nossa apresentação com um sentimento de gratidão. Obrigado a todos e todas. Espero que vocês nos sigam nas redes sociais que estão apresentadas na última tela. Obrigado e até mais.